Olá pessoal, Ângelo Primo caminhando com vocês no mundo da lógica e começando os primeiros passos com a proposição. Então nós já sabemos identificar se é ou não proposição e sabemos qual é a utilidade do não na lógica e na língua portuguesa, tá certo? Então agora nós estamos aptos, né, a começar a classificar as proposições. Como, professor? Inicialmente nós temos a proposição simples e a proposição composta no caso, tá certo? Então aí no caso nós temos esses dois elementos que nós temos, né, em termos de lógica, tá certo? Que vai falar sobre esses tipos, né, no caso aí de, como diríamos aí no caso, os tipos de proposição, a classificação delas, tá certo? Então o que que acontece? Inicialmente, né, a pergunta é proposição? Sim ou não? Beleza. Né? Segundo, sendo proposição, qual é, né, o tipo dela? Qual é a classificação que ela tem? Legal? Então é isso daí que nós vamos verificar inicialmente. Então quais seriam, né, as classificações para esse caso? Dá uma olhadinha aqui no nosso slide, né? Então, classificação das proposições. As proposições são classificadas em função da sua estrutura, como sendo simples ou composta, né? Uma proposição simples não apresenta conectivo, já a proposição composta apresenta um conectivo no caso, né? A ideia é o seguinte, a proposição simples ela não pode ser quebrada em outras proposições. E a proposição composta pode ser quebrada em outras proposições. Tanto que tem uma vertente aí que chama a proposição simples de atômica, né? Átomo, e a composta de molecular. Então, a molécula é formada de átomos e eu posso quebrar a molécula em átomos, né? Então, a ideia é assim, proposição simples, no caso, ela não pode ser quebrada em outras proposições. E a proposição composta pode ser quebrada em outras proposições. Por exemplo, né, de proposição simples, Maria é alta, né? João é rico. Então, eu não consigo quebrar essas daí em outras, né? Maria é alta, João é rico. Tecnicamente, a proposição simples, você fala só de um tema, né? Estou falando que a Maria é alta, estou falando que o João é rico. É interessante aí lembrar dessa possibilidade, não é isso? Agora, proposição composta. Ela fala de dois temas, né? Então, 2, 3. Então, ela precisa de um elemento de ligação para poder juntar esses temas, esses pedaços. Por exemplo, Maria é alta ou João é rico. Nós ligamos aí usando o ou, né? Maria é alta e João é rico, usamos o e, né? Ou Maria é alta ou João é rico, tá certo? Aí ligamos através do conectivo. Uma relação de causa e efeito. Se Maria é alta, então João é rico, causa e efeito, não é isso? Maria é alta, se e somente se, João é rico, causa e efeito aí também. Então, na realidade, o que acontece? Na proposição composta, nós vamos precisar, né, de conectivos para ligar vários assuntos. E os conectivos, nós vamos ver, tem vários sentidos aí, né? Causa e efeito, simultaneidade, uma série, alternâncias às vezes, né? No caso, mas exclusividade. Então, o que que acontece? Para nós aí, né? Ele vai ter muitos sentidos aí, tá certo? E nós vamos começar estudando a proposição o quê? Simples. Dá uma olhadinha aí no caso, né? O que que é uma proposição simples, né? Isso também é uma pergunta de prova já, né? Tem várias perguntas. É ou não é proposição, né? O não está sendo usado com cara de reforço ou com dupla negação. Então nós já estamos criando várias perguntas possíveis de prova, né? Tudo isso que eu estou falando já apareceram nas provas aí. E o estudo da proposição simples, no caso, né? Já começa dessa forma. É proposição simples ou não? Então, eu achei bacana aí, né, que colocaram aí, achei interessante, né? A proposição simples, ela trata de um único assunto, né? Não precisando, assim, de um conectivo, tá certo? Então, se você fala lá que a Maria é alta, tá certo? É uma proposição simples. Se você disser que a Maria é alta e rica, aí já precisou de um conectivo
para ligar, né, essas situações aí no caso, tudo bem? Então, se você tiver que identificar, não é pela extensão da frase. Cuidado, né? Porque o CESP-NB gosta muito desse negócio, né? A extensão da frase. Ela é muito extensa, logo é uma proposição composta. Não. Na realidade, você tem que ver se ela trata de um único assunto aí, né? Por exemplo, eu peguei essa questãozinha do CESP para mostrar para você, né? A proposição. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma proposição simples, certo? Ah, mas é muito extensa. Mas ela só fala de um assunto, né? Que é o pessoal que consome, né, bebida alcoólica e o acidente, né, causado por pessoas que consomem bebida alcoólica, no caso. Deu para entender? Então, eu achei bacana isso daí. E é assim, né? Você olha, ele trata de um assunto só, não precisa de conectivo, né? Ah, ele tem 2 verbos, nem sempre isso daí é suficiente no caso. Às vezes você tem o verbo auxiliar, o verbo principal, né? Aquela maluquice da língua portuguesa. Depois a lógica é difícil, hein? Tá certo? Então o que acontece? Ficou bacana. Falou de um assunto só, não vou precisar de conectivo? Não. Então é uma proposição simples no caso. Legal? Então, quando você passou por todas as etapas de, né, identificação, agora estou classificando o tipo de proposição. É proposição simples, né, ou não? Essa é a ideia. Depois, no caso, né, o que mais nós teríamos sobre a proposição simples aí no caso? O valor lógico da proposição simples. Lembre sempre, né, que valor lógico significa, né, julgar a proposição como sendo verdade ou falsidade do ponto de vista da lógica, né? É uma verdade, né? Tem um valor lógico de verdade, da verdade, ou o valor lógico da falsidade, não é isso? Então, isso daí, no caso, é o que está sempre, né, transformado no tal do valor lógico aí. E aí, na proposição simples, o que vai depender no caso, né? A proposição simples, ela depende de alguns aspectos, né? O valor lógico da proposição depende, né, do assunto a que ela se refere, né? Se for ligado a uma situação da realidade, como, né, 2 é um número ímpar, que é uma proposição de valor lógico, né, falsidade. Então, veja, se você, no caso, tiver que julgar alguma coisa da realidade, você julga pela realidade. Tudo bem? É isso daí que, né, a ideia principal dela. Então, 2 é um número ímpar. É uma proposição simples? É. Qual é o seu valor lógico? Falsidade. Tudo bem? Não é porque você diz que tem que ser verdade, né? 3 não é um número par. Verdade. Ah, mas apareceu não tem nada a ver. Né? A construção da frase é uma coisa, o julgamento, né, no caso dela, é outra, tá certo? O valor do juiz aí no caso é outro. Então, pode ser não e ela ser verdadeira, pode ser e ela ser falsa. Deu para entender? Então, quando você tira de assuntos associados, né, com um conhecimento, né, direito, matemática, biologia, quem diz o que é verdade ou é falsidade aí no caso é quem estudou. E acabou, né? No caso, uma vez apareceu na prova do CESP analista, né? Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, né? Crime do racismo, né, é afiançável. Ué, professor, se eu for lá na Constituição, no 5º artigo, está escrito que é inafiançável. Parabéns. Então, essa frase construída é uma falsidade, porque na Constituição está falando que é inafiançável, não afiançável, não é isso? Então o que acontece? Quando você tem uma frase, não é porque ela é do tipo afirmativa que ela é verdadeira, e não é porque ela é do tipo negativa que ela é falsa. O juízo é você que vai tirar com conhecimento naquele assunto lá. Então, se for coisa da realidade, julgue pela realidade. Biologia, direito, matemática, geografia, o que for, né? Né? A letra A é uma consoante. Essa é uma proposição. Agora, se ela é verdadeira ou falsa, é outra história. Tudo bem? Você lê a frase e julga, né? Então, a
letra A é uma consoante, né? Legal, do alfabeto, né, latino, no caso. Não, a letra A é uma vogal, então a proposição é falsa. Deu para entender como funciona a coisa? Cuidado com esse negócio aí. Legal? Agora, professor, e se não for um assunto conhecido, como no caso de Maria Alta? Perfeito, Maria Alta, não tenho como julgá-la verdadeira ou falsa. Não tenho conhecimento para isso daí. Não está associado a alguma parte dos conhecimentos da humanidade, né, no caso. Então, nessas situações, quando não dá para julgar, você aguarda e espera que ele fale o seguinte: considere que, aí tudo bem, ele vai assumir o risco dele. Considere que Maria é alta, é falsa. Tá bom, então eu considero que Maria alta é falsa. Considere que João não é rico, é verdade. Aí eu considero. Deu para entender? Se for coisa da realidade, julgue pela realidade. Se for coisa que não tem como julgar pela realidade, aguarde que ele vai falar, considere que. Tudo bem? Então, isso daí é um problema com o valor lógico e ele tem que falar quando ele quiser, né, que a gente desenvolva alguma coisa associada a verdades e falsidades. Ok? Só para associar aqueles exercícios de correlacionamento lá de trás, não é isso? Que você fala, Maria não mora em Santos, Carlos tem um carro vermelho. Essas são proposições simples, né, quando aparecem as proposições simples, e nós as consideramos verdadeiras, né? Se ele não diz, nós partimos que elas são verdadeiras, no caso, tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Nós partimos que elas são verdadeiras. Senão, ele vai ter que falar. Considere, né, que nós temos duas verdadeiras e uma falsa, duas falsas e uma verdadeira. Então, quando, né, ele não diz nada, nós partimos do princípio que elas são verdadeiras. Ele não precisa falar. Agora, se tiver lá no caso alguma que seja falsa, uma falsidade ou falsa, né, ele vai ter que avisar, né, que tem. Não qual é, mas que existe lá naquele meio. Tudo bem? Muito bom. Professor, esse negócio é meio encrencado de proposição simples. Ela é simples, mas não é fácil. Perfeito. Ela é simples, mas não é fácil. Você tem que tomar cuidado e prestar atenção aí no caso, né, no que ela está falando. E aí nós vamos chegar num ponto terrível dela, que é a negação lógica de uma proposição simples, né? Por quê, professor? É tão fácil? Cuidado com esse negócio. Ela é simples, mas não é fácil. Dá uma olhadinha aqui. Negação lógica de proposição simples. Para negarmos a proposição simples, faremos a negação do verbo no caso de um só, né? Na realidade, a língua portuguesa acaba negando a ação, né, e não transpondo para o predicado lá no caso, né? Então, nós falamos aí a negação do verbo. Maria é alta. Negação, Maria não é alta. Tá certo? Então, quando só tem um verbo, né, você leva o não próximo ao verbo, encosta ele lá no verbo. Legal? Essa é a situação interessante, né? Por exemplo, a proposição, né, a negação da proposição, Maria é rica, Maria não é rica, né? A negação de João não é médico, João é médico, tá certo? Por quê? Você vai levar, né, ao verbo no caso que só tem um. Então, a hora que você levar o não, da Maria fica, e do João, dois não, um cancela o outro. Perfeito? O grande problema é quando aparecem dois verbos aí no caso, né? Quando você fizer a negação, o não vai ficar próximo, né, do primeiro verbo, o principal, né? Não o auxiliar. Seria essa a ideia? O pessoal da língua portuguesa que me perdoe, mas, né, simplificando as ideias, seria isso aí. O mais próximo ao sujeito. Eu vou negar o verbo mais próximo ao sujeito. Por quê? Porque isso daí acaba gerando uma grande armadilha, né, nos exercícios que envolvem negação. Dá uma olhadinha, ó. Né? Questão do CESP aí no caso. Julgue o item que se segue considerando a proposição P a seguir. Se o tribunal entende que o réu tem culpa, então o réu tem culpa. Muito bem. Aí ele diz assim, se o tribunal entende que o réu tem culpa, então o réu tem culpa. Perfeito. A negação da proposição. É isso? Qual é a proposição? O tribunal entende que o réu tem culpa. Pode ser expressa por o tribunal entende que o réu não tem culpa aí no caso. Tudo bem? Olha só o rolo desse negócio, né? A negação da proposição. O tribunal entende, né, que
o réu, tá certo? Não tem culpa. Na realidade, você vai negar o verbo mais próximo ao sujeito. Ou seja, o tribunal não entende que o réu tem culpa. Né? O segundo verbo está mais distante lá no caso, não é isso? Está lá perto do réu, né? O réu e culpa. Tá certo? Então, quando você for fazer a negação, você tem que negar o verbo mais próximo e não o mais distante. Então, essa negação está o quê? Errada. Por quê? O correto, o tribunal não entende que o réu tem culpa. O tribunal não entende que o réu tem culpa. Tá certo? Então, aí no caso, o que vai acontecer? É uma grande armadilha. Quando você for fazer a negação, ele só afeta o verbo mais próximo ao sujeito. Então, quando eu tenho dois verbos aí no caso, o que vai acontecer? Eu só vou negar o mais próximo ao sujeito. Legal? Então, essa coisa de negação de proposição simples parece simples, mas é complexa. Né? A língua portuguesa, lá no caso, ela vai fazer essas negações e ela tem as suas regras. A proposição simples da lógica coincide com as regras da língua portuguesa. Então, muito cuidado com esse negócio aí no caso. Tá certo? Muito bem. Ângelo Primo caminhando junto com vocês para não cair mais nessas armadilhas aí. Tá certo? Até a próxima lógica no caso aí. Tchau. Gostou do meu vídeo? Beleza? Curta, manda um joinha para nós, tá certo? Melhor ainda, manda um comentário. Quero saber o que você está pensando. Legal? Se inscreva no nosso canal e visite o nosso site. Ângelo Primo, um abraço, até mais.